Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, olá para quem nos ouve. Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, acho que todo mundo consegue se identificar até certo ponto. Com certeza, todo mundo já passou por isso, né? Pois é, imagina a seguinte situação no setor privado. Tipo, na empresa onde a galera trabalha. Você tenta demitir um funcionário que, sei lá, é um fantasma, não faz nada. Clássico. Ou então o oposto, você quer promover um verdadeiro gênio lá da equipe de tecnologia. Sim. Mas aí, na hora H, você descobre que o departamento de RH simplesmente não tem nenhuma régua. Tipo, nenhuma métrica para medir quem é bom e quem é ruim. Nossa, no mercado uma empresa com esse nível de cegueira gerencial e a falinga é questão de meses, né? Exato, fecharia as portas. Só que no governo federal do Brasil, com centenas de milhares de servidores espalhados por um território que é continental, esse tem sido historicamente o padrão de operação. É assustador pensar por esse lado. Muito. Então, a grande pergunta é, como é que a gente conserta algo dessa magnitude? Essa é basicamente a pergunta que assombra os gestores públicos há décadas, sabe? Uhum. Porque no setor privado, como você falou, é fácil. Tem ali a métrica universal do lucro. Deu lucro, tá funcionando. Não deu, corta. Exatamente. A matemática resolve. Mas no setor público não tem isso. O sucesso do Estado ele é medido pela eficiência de um serviço, se a política pública tem continuidade e principalmente o impacto real lá na vida do cidadão. Sim. Então, construir uma régua que consiga medir tudo isso de forma justa é um desafio colossal. E é exatamente isso que traz a gente para o nosso documento-fonte de hoje. Ok? Vamos desempacotar isso. A gente vai destrinchar aqui o projeto de lei número 1485 de 2026. Isso, o famoso PL 1485. Ele mesmo. Esse texto, que é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, ele vem com uma premissa muito clara, que é revolucionar a avaliação de desempenho dos servidores federais. Uma promessa e tanto, né? Total. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando a gente, é pegar essa discussão, tirar todo aquele juridiquês, sabe? Ah, por Quem favor, merece. né? Fugir daquela linguagem densa, cheia de inciso e parágrafo e entender na prática como esse projeto pretende organizar a burocracia do país. E olha, a justificativa desse PL não poupa palavras para descrever o tamanho do buraco que eles estão tentando tapar, viu? Não poupa mesmo. O documento resgata um histórico bem recente, mais especificamente o caso de um sistema chamado CIGEP-EAD. Ah, o de 2017. Ele foi criado lá em 2017 com a promessa de ser, o grande unificador das avaliações do governo. A salvação da lavoura. Exato. Só que a realidade, foi um fracasso retumbante. Olha, os números que eles citam no documento chegam a ser, assim, inacreditáveis. O tal do SINGEP-EAD atendia apenas 12 órgãos do governo federal inteiro. 12? 12. Em um universo de ministérios, autarquias, fundações infinitas, isso é, sei lá, menos que uma gota no oceano. É ridículo. Mas como é que chegou nesse nível? O sistema era muito ruim em termos de tecnologia ou a galera só se recusava a usar mesmo? Então, o buraco era bem mais estrutural, na verdade. O foco do sistema era muito restrito por desenho, sabe? Como assim? Ele só cobria aqueles servidores que recebiam umas gratificações financeiras muito específicas, umas coisas vinculadas a um decreto bem antigo. Ah, entendi. A lógica era meio que assim, se não tem um bônus financeiro imediato atrelado àquela carreira, então o sistema simplesmente não avalia a pessoa. Nossa. Ou seja, a esmagadora maioria do funcionalismo, que é a galera que realmente faz a máquina rodar ali no dia a dia, ficou totalmente no escuro. Totalmente. Ficaram sem padronização, sem transparência e, pior, sem nenhuma forma da gente, a sociedade, auditar se o serviço estava melhorando ou não. Precisamente. E para provar a urgência de uma lei tão pesada como essa agora, em 2026, a gente tem que olhar para os dados, né?
Não dá para construir um novo sem provar que o antigo está quebrado. Com certeza. A justificativa traz uns dados cruéis. Eles mencionam um estudo de outubro de 2025 da Profiap. Aquela rede de mestrado em administração pública, né? Isso. Eles publicaram um estudo bem contundente mostrando que o governo federal virou, nas palavras deles, um arquipélago de regras isolados. Um arquipélago. Bem visual isso. Né? Cada ilha tem sua regra. Eles provaram que normas diferentes e prazos que não batem acabam destruindo completamente qualquer cultura de feedback contínuo. Puxa, E tem mais, eles também colocam os dados do Anuário de Gestão de Pessoas da República.org, também de 2025. e o que diz esse anuário? Mostra que quase metade dos estados e a maioria das capitais do país sequer regulamentou a avaliação de desempenho geral até hoje. Caramba. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui pra gente visualizar o tamanho dessa bagunça. Manda. Imagina que o governo atual é tipo uma daquelas gigantescas corporações multinacionais. Tá. Só que, nessa corporação, o departamento de marketing resolveu que vai avaliar os funcionários com notas de 0 a 10. Ok, faz sentido. Mas aí o departamento de TI ignora o marketing e decide usar um sistema cheio de emojis. Carinha feliz, carinha triste. Nossa. E o RH, para piorar, simplesmente não avalia ninguém, nunca. Como é que o CEO dessa empresa, que no caso do Estado seria a sociedade que paga os impostos, como é que esse CEO vai saber o que está funcionando? O que é fascinante aqui é que a sua analogia faz todo o sentido e ilustra bem o colapso gerencial. É caótico. Mas o problema, ele vai muito além só da ineficiência da burocracia, sabe? Essa fragmentação toda não é só ineficiente, ela é profundamente injusta. Injusta para quem está lá dentro, você diz. Exato, porque isso afeta diretamente quem progride na carreira. Ou, quem é aprovado no estágio probatório, que é aquele período de experiência. Ah, claro. As notas definem isso. Tudo depende dessas notas. Então, imagina que um servidor no Ministério X é julgado com um critério matemático super rigoroso, Uhum. enquanto o colega dele, que faz quase a mesma coisa lá no Ministério Y, não passa por avaliação nenhuma. O mérito aí foi pro espaço, né? Destrói completamente a ideia de meritocracia. E pelo jeito, como você falou dos estados ali atrás, é um efeito cascata. Exatamente. Se a União faz uma colcha de retalhos, os estados e capitais ficam perdidos. Arrumar a casa no nível federal é meio que o pré-requisito para dar o exemplo. Entendi. Mas olha, saber que o sistema de hoje é um caos e super injusto é a parte fácil do diagnóstico, né? Diagnosticar é fácil. O verdadeiro desafio é ver como esse PL 1485 pretende, de fato, consertar isso sem travar a máquina de vez. Com certeza. E é aí que entra a grande estrela do projeto, né? O AvaliaGov. Isso. A institucionalização do AvaliaGov. O que os artigos 1º e 2º determinam sobre ele? Eles são bem diretos. O AvaliaGov passa a ser a plataforma padrão e é obrigatória, isso é muito importante, obrigatória para toda a administração direta, para as autarquias e fundações. Acaba a farra dos sistemas separados. Exato. A ideia é padronizar, ter a mesma metodologia, os mesmos indicadores base e uma escala de conceitos única. E o texto, ele tenta dar um peso real para essas notas, né? Eu vi lá no artigo 6º. Sim, o artigo 6º é crucial. Ele obriga que o AvaliaGov seja integrado com as políticas de RH do governo. E para o plano de desenvolvimento. Isso, o PDP, que mapeia onde precisa de curso e capacitação, e também integra com o Programa de Gestão de Desempenho, que é o que regula o teletrabalho e as metas hoje em dia. Sem contar o estágio probatório. Ah, sim, sem dúvida. Porque não adianta nada você criar um software super moderno se no final a nota vai para uma gaveta, né? Fica só no papel. Integrando essas coisas, a nota do AvaliaGov é que vai ditar quem precisa de treinamento, quem ganha o direito ao teletrabalho e quem progride na carreira. Mas espere um pouco, porque a teoria de um sistema único é sempre muito linda no papel. Lá vem. Mas na prática, criar uma régua universal costuma dar muito ruim. Como é que você cria exatamente o mesmo indicador de desempenho para, sei lá, um cientista de dados que trabalha com inteligência artificial no ar-condicionado lá em Brasília? Tá, e qual o outro extremo? E um fiscal ambiental que passa semanas enfiado no meio da Amazônia apreendendo madeira ilegal. Colocar os dois na mesma planilha não é engessar demais a coisa toda? É uma ótima pergunta.
E o risco de engessar sempre existe em projeto grande assim. Mas a governança que eles colocaram no artigo 5º é, na minha opinião, genial. Genial por quê? Porque a lei não vai cravar indicadores fixos e iguais para todo mundo de cima para baixo. Ela cria um colegiado gestor para o sistema. Ixi. Toda vez que cria um colegiado em Brasília, a gente já imagina anos discutindo a cor da caneta, né? É o medo clássico, eu sei. Quem garante que eles não vão criar 500 regras diferentes e jogar a gente de volta para o arquipélago? A sacada está na composição desse colegiado, sabe? É peso pesado. Tem o órgão supervisor de RH, o planejamento, o Ministério da Economia e ainda traz a CGU, que é a Controladoria Geral. E o Tribunal de Contas, o TCU, também está junto. O TCU entra com papel consultivo e a função deles não é microgerenciar. Eles definem só os indicadores mínimos. Mínimos por tipo de órgão e de função. O resto tem flexibilidade. Ah, tá. Então o sistema é meio que o chassi do carro, né? A estrutura é a mesma, mas o motor, os pneus, a suspensão, a galera adapta dependendo do terreno, seja a Amazônia ou o escritório. Perfeito. É bem isso. A escala final lá, tipo de insatisfatório a excelente, vai ser igual para todo mundo. Mas o que compõe o cálculo respeita a realidade do cargo. E eles até botaram um cronograma para evitar um choque. Como esse cronograma? Faseado. Órgãos muito grandes têm até 24 meses para virar a chave. Os menores têm 36 meses. Bom, mesmo assim, 36 meses no setor público passa voando. Num piscar de olhos. E isso me leva à parte que eu acho mais sensível, assim, de toda a operação. A gente está falando de criar um banco de dados gigantesco, centralizado. Sim, todos os dados do governo num lugar só. Um negócio com poder para decidir a vida, a carreira, o salário das pessoas. Quem vigia os vigias aí? Ferramenta com esse poder precisa de trava de segurança. E precisa mesmo. O PL dedica uma atenção gigantesca para isso. O artigo 8º, por exemplo, ele exige obediência total à LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Era o mínimo, né? Pois é, e cria uma figura super curiosa. Eles chamam de guardião técnico dos dados. Guardião técnico dos dados. Parece nome de personagem de ficção científica. Soa meio filme da Marvel. Mas na prática ali da burocracia, ter alguém nomeado como guardião significa que tem um CPF ou um CNPJ interno que vai responder criminalmente se algo der errado. Se tiver vazamento ou se alguém tentar usar o sistema para perseguição política, alguém vai preso. Exatamente. Responsabilização direta. E além da segurança dos dados, tem a questão da transição que o artigo 7º resolve. Aquele negócio de quem já tem sistema bom, né? Isso. Alguns órgãos já gastaram uma fortuna criando sistemas próprios que hoje funcionam super bem. A lei diz que eles não precisam jogar tudo no lixo no dia 1. Mas eles não vão usar o Avalia Gov. Podem pedir uma exceção temporária. O máximo é de 24 meses. Então não é um passe livre para continuar na bagunça para sempre. Não, de jeito nenhum. Para conseguir manter o sistema antigo provisoriamente, eles têm que passar por uma auditoria rigorosíssima. Para provar o que exatamente? Eles têm que provar que o sistema deles é totalmente compatível com os tais indicadores mínimos do Avalia Gov e que conseguem exportar os dados perfeitamente para a plataforma central. Entendi. A porta de entrada do servidor até pode ser diferente por um tempo, mas o dado lá no final do funil tem que ser padronizado. Exato. Sabe, falando nessa questão de auditoria, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. O artigo 20. Esse artigo é ousado. Muito. Ele obriga o governo a contratar uma auditoria independente e externa, logo na primeira rodada de avaliações do Avalia Gov. Para calibrar a máquina, né? Isso. O texto diz que é para verificar a adequação da metodologia e identificar vieses. Tipo, é literalmente pegar uma inteligência artificial e testar. É como se o governo contratasse hackers do bem, um red team, sabe? Sabe que isso levanta uma questão importante? Porque eles vão testar, tipo, será que por um erro de cálculo de algoritmo, o sistema está dando nota menor só para servidores mulheres? Ou punindo galera de um estado específico, né? Exato. Eles tentam quebrar o algoritmo antes que ele crie um preconceito acidental enorme. Isso é muito inovador para o setor público e levanta um ponto sobre as penalidades, porque tudo isso conecta com o artigo 15 do PL, que altera a famosa Lei 8.112 de 90. O Estatuto dos Servidores. É ele mesmo. O projeto deixa expressamente proibido que as notas do Avalia Gov gerem qualquer penalidade automática.
Tipo, o sistema não demite ninguém sozinho. Não, deu nota ruim, não tem botão mágico que corta o salário. Qualquer sanção vai exigir, obrigatoriamente, a abertura de um processo administrativo. Garantindo ampla defesa. Sim, o contraditório. O sistema traz o dado matemático irrefutável, tira aquela coisa do achismo do chefe, sabe? Mas a defesa do servidor frente à máquina continua sendo garantida. Mas aí vem a pergunta chata. Se todo mundo que tirar nota baixa puder abrir um processo, recorrer, fazer o escambau, o AvaliaGov não perde os dentes, a gente não volta para aquela lentidão infinita? É. A morosidade é um efeito colateral, não tem como negar. Mas a alternativa, pensa comigo, é muito pior. Pior como? Se você permite sanção automática via sistema, você abre a porta para um governante mal-intencionado ou um chefe perseguidor simplesmente mudar o peso das métricas no sistema e fazer uma limpa ideológica na máquina pública apertando um enter. Nossa, é verdade. Ia virar uma arma. Total. O processo administrativo é a trava democrática da coisa. Faz sentido. Agora, mudando um pouco de marcha, quando a gente olha para a linha do tempo desse documento, tem um negócio que me deixou confuso. O quê? A justificativa fala que o Ministério da Gestão já tinha lançado essa plataforma AvaliaGov lá em outubro de 2024, através de uma instrução normativa. Sim, já estava rodando. E ainda diz que teve um decreto botando estágio probatório no sistema em fevereiro de 2026. Exato. Então, se o software já está instalado, a plataforma existe, as avaliações já estão acontecendo por decreto. Por que a gente precisa de uma lei no Congresso para isso? Qual o sentido de gastar capital político com PL? Então, esse é o X da questão sobre o que é política de governo e o que é política de Estado. Explica melhor isso. Uma instrução normativa ou um decreto presidencial, eles são frágeis. A gente chama de política de governo. Eles existem na base da canetada. Ah, entendi. O famoso apagão de canetas. É o apagão de canetas. Se entra um governo novo semana que vem e o presidente não gosta da ideia, ele assina um papel e revoga tudo no dia 1. Todo o trabalho de anos de TI vai pro ralo. Mas uma lei o Congresso também não pode revogar depois? Poder pode, mas o custo político de passar uma lei, revogar uma lei é gigantesco. A inércia legislativa protege o projeto. É bem mais difícil. Muito mais. O PL, ele ancora o AvaliaGov lá no artigo 37 da Constituição, que fala da eficiência, e no artigo 41, sobre avaliação para manter estabilidade. Ele transforma num pilar fixo. Exato. Vira uma vacina contra retrocessos. Aliás, o texto até cita um alerta que o site J fez em dezembro de 2025. Ah, sobre a reforma administrativa que estava rodando no Congresso, né? Isso. O J avisou que tinha uma pressão forte para retomar uns modelos gerencialistas antigos, da década de 90. Época que cada órgão fazia o que queria. E aí voltaria pro arquipélago. Pois é, o PL tenta barrar a criação de novos sistemas isolados, garantindo que o Estado inteiro fale a mesma língua. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque, olha, o cidadão comum, quem está ouvindo a gente indo para o trabalho, que pega trânsito, usa posto de saúde, esse cara não vai acessar o AvaliaGov. Não, de forma direta não. A rotina dele não tem nada a ver com interoperabilidade de sistema de RH. Por que a segurança jurídica desse PL tem que importar para a sociedade fora, lá da bolha de Brasília? Importa e muito. E a resposta está lá no artigo 9º do PL. Que é o artigo dos dados abertos, né? Isso. Ele obriga que as métricas consolidadas, obviamente protegendo quem é quem, sejam publicadas em formato aberto. É transparência total. Fim da caixa preta. É o fim da caixa preta. A sociedade, a imprensa, todo mundo vai poder ver num painel claro quais setores estão realmente entregando o resultado e quais estão patinando. E isso afeta o serviço da ponta? Muito. Um Estado que tem métricas claras, que consegue auditar onde está falhando sem viés político, é um Estado que atende melhor na fila do hospital, que libera um benefício mais rápido. Ele premia o bom servidor e corrige onde está quebrado. Incrível. Bom, chegamos ao fim de mais uma jornada dessa nossa análise de hoje. Passou rápido. Passou. A gente começou lá naquele cenário desesperador de avaliações super fragmentadas, sem régua nenhuma. O arquipélago. Aí a gente passou pela padronização ousada que o AvaliaGov traz, unificando os conceitos e terminamos dissecando essas barreiras robustas, né? De auditoria, LGPD e proteção contra perseguição. E é fascinante ver como a gestão pública está tentando se modernizar, buscando aquele equilíbrio entre controlar a eficiência e respeitar o direito de quem está lá trabalhando na linha de frente. Com certeza. Geralmente esses trâmites burocráticos não ganham manchete de jornal,
mas é onde a revolução silenciosa acontece. Exatamente. Mas para encerrar o papo de hoje, eu quero deixar uma semente, uma provocação para quem acompanha a gente ficar pensando. Manda. Se daqui a alguns anos o Avaliagov conseguir medir com perfeição a eficiência exata de cada engrenagem do Estado, como é que isso vai mudar nossa expectativa? Como assim? Ué, quando a gente que paga os impostos finalmente souber o quão rápido e eficiente o governo pode ser, a gente ainda vai ter alguma paciência para aquela velha desculpa da lentidão burocrática? Nossa, excelente pergunta. Acho que a tolerância vai a zero. É o que eu acho também. Bom, a gente vai ficar de olho nisso. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!